Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita. Sexta-feira, hoje, excepcionalmente, 21 horas e 30 minutos, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras. O programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo e Novo Testamento, toda a jornada desde a criação até o Apocalipse. Todos os fatos que nos levam a conhecer nosso Mestre Jesus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, Jerônimo de Dalmácia, padroeiro dos estudos bíblicos, primeiro tradutor da língua para o latim, a Vulgata, que levou a Bíblia para todo mundo de uma forma ampla e mais fácil de ler, de se entender. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho para receber as notificações e façam boca a boca, levem o nosso trabalho a todos os seus amigos para que chegue a mais companheiros do Movimento Espírita, não só o meu trabalho aqui no nosso programa, mas também os outros programas da Rádio Web Cristo Consolador. Como disse a vocês, hoje, excepcionalmente, 21 horas, em razão de um ajuste na grade do programa, da grade da rádio, mas semana que vem vamos estar novamente no nosso horário habitual, 21 horas. Vamos fazer a nossa oração inicial? Vamos agradecer a nosso Mestre Jesus, abrir nossos corações para todas as orientações, intuições que nossos amigos espirituais nesse momento nos concedem e roguemos que tenhamos um programa com muita paz, com muita luz, com muito aprendizado, com muito amor e muita harmonia. Esteja ao nosso lado, mestre, amigos queridos, trabalhadores da nossa web rádio que coordenam esse programa, e que assim seja. Queridos, vamos dar o nosso boa noite para a Luciana Santos. Boa noite, querida Elci. Boa noite, Marcos Juver. Boa noite. Deixem seus comentários, façam perguntas. Sempre bom quando vocês participam, que enriquece bastante o nosso trabalho, enriquece bastante o nosso bate-papo aqui nas noites de sexta-feira. Bem, hoje vamos estar no penúltimo, fora isso uma novela, o penúltimo capítulo da nossa trajetória. Boa noite, querida Cláudia Gomes, seja muito bem-vinda. Como de costume, com nossos amigos, faça perguntas, curiosidades que trouxer vão ser sempre muito bem-vindas. E que bom você estar também conosco. Seria o penúltimo capítulo, Como eu falei para vocês, desde lá do início, criação, vamos terminar na semana que vem, quando vamos ter o desfecho do livro de Gênesis,
o desfecho dessa formação dessa família, de todos os meandros que vão levar à criação de todo o povo que vai chegar a ser o povo de onde Jesus vai nascer, vai ser o povo que vai ser totalmente trabalhado por Deus, vai ser cuidado por Deus, guiado por Deus, para que chegue o Messias. Sempre lembrando que lá no iniciozinho, quando Deus fala a Eva que virá dela quem pisará na serpente, a ideia é que ele está se referindo a Jesus. E vamos perceber que toda essa trajetória, esse é o 18º programa falando sobre a Gênesis, toda essa trajetória leva à criação desse povo, ao cuidado desse povo, ao segmento desse povo, até chegar a Jesus. Então, aqui nós vamos chegar a José, sendo o governador do Egito. Depois de muita coisa que ele passa, lá no finalzinho do capítulo, nós vamos tratar hoje do capítulo 40 e 41, lá no finalzinho do capítulo 41, nós vamos ver José no seu apogeu. Mas, sempre fazendo a nossa recapitulação do capítulo anterior, tivemos a história de Judá e Tamar, aquela história, como várias histórias dessa família muito complicada, onde ele tem que dar o filho, ele tem a nora Tamar, e por todas as circunstâncias da morte dos primeiros filhos, ela vai ter engravidar Tamar, porque ela engana ele, parecendo ser uma prostituta, e engana ele também, ficando com seu cajado, seu manto, para provar que é ele o pai da criança. Nós tivemos, o motivo disso foi a lei do levirato, que expliquei para vocês, para reforçar. A lei do levirato era uma lei que, neste momento, ainda era uma tradição, ele passa a ser lei no tempo de Moisés, e é uma lei em que, se o primogênito, se o marido de uma mulher, no caso de Tamar, como aconteceu, morre sendo primogênito, o irmão seguinte tem que tomá-la, tem que engravidá-la para que siga a linhagem do irmão mais velho. E não aconteceu isso porque o segundo irmão, com a certeza que ele faria a progenitura do seu irmão mais velho, não dele, acabou não fazendo com que Tamar engravidasse. E dessa forma, teve todas aquelas circunstâncias de Judá enganar Tamar, depois Tamar enganar Judá, e acontecer tudo o que aconteceu em relação ao seu filho. Ao seu filho não, seu filho, que vai vir, como eu expliquei para vocês, a partir daí, seguindo a linhagem da genealogia de Jesus. E José é preso, José tem seus problemas com os irmãos, ele já está preso, ele já está no Egito como escravo, vendido por seus irmãos, e a mulher de Potifar engana ele, por ser um jovem muito belo, muito importante naquele momento. A mulher de Potifar quer deitar-se com ele, e ele não aceita, ele foge, e a mulher de Potifar vai fazer com que ele seja preso, porque ela vai contar uma história, uma mentira, e mais uma vez vai estar com o manto, com a túnica, e a história de José é totalmente permeada por essa túnica, nessa figura, tanto quando ele é bem jovem, que tem a túnica do pai, que é a mais bonita, que deixa seus irmãos aborrecidos. Agora ele vai ter a sua túnica tomada pela mulher de Potifar, para que prove pela história dela que ele tentou atacá-la, e nós vamos ver no finalzinho, mais ou menos lá no finalzinho do programa de hoje, que mais uma vez ele vai ter uma túnica importante na vida dele. E aí, vamos para essa história. Basicamente, toda essa história do dia de hoje, do programa de hoje, é a ascensão e queda e a nova ascensão de José. É interessante que ele tem essa ascensão lá quando era jovem, ele tem a queda quando os irmãos o vendem como escravo, ele vai ter uma nova ascensão quando ele toma conta de tudo de Potifar, ele vai ter a queda e vai ter uma ascensão novamente, como nós vimos. A vida de José tem todos esses altos e baixos. E como sempre, nós sabemos, acompanhamos nesses nossos programas, que nós temos sempre algum tema de fundo. E hoje, na semana passada, foi aquele conceito, de Deus estar presente o tempo todo na nossa vida. Aconteça o que acontecer, Deus está sempre presente. E aqui nós vamos ver com essa ascensão, nesse sobe e desce da vida de José,
muito não só da certeza que Deus está presente, mas a certeza que Deus está atuando e a resiliência. Eu sempre lembro do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos ali 3 itens importantíssimos: paciência, obediência e resignação. É essa a ideia, né? Capítulo 6 ou capítulo 9, agora me confundiu, mas eu acho que é o capítulo 6. É importantíssimo termos essa paciência e, a partir daí, temos a obediência e a resignação. E nesses 2 capítulos, José vai mostrar muito isso, como nós vamos ver. Vamos lá, Gênesis 40, versículos 1 a 3. Ivone Maia, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade para fazer perguntas, trazer curiosidades, para enriquecer o nosso programa. Seja muito bem-vinda. Gênesis 40, versos 1 e 3. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, lugar onde José estava preso. Aqui essa introdução para essa historinha, né? esse trechinho da história de José. Por quê? É a partir desses 2 homens que tudo vai se desenrolar. Por quê? Copeiro mor e padeiro mor eram extremamente importantes para o faraó naquela época. O padeiro, logicamente, não é só o que faz o pão, no sentido que nós conhecemos hoje, mas era a alimentação mesmo, né? A base do trigo, a base do pão era muito forte, muito grande naquela civilização. E o copeiro mor era quase como um confidente do faraó. Era alguém que estava ao lado dele constantemente em todas as situações de simples lazer, situações de tratativas políticas, situações diversas do dia. Do faraó, o copeiro mor estava ali, né? Então, nota-se que era uma pessoa muito importante, todos 2, tanto o copeiro mor como o padeiro mor. E, na prisão, os 2 têm um sonho que vai perturbá-los. Os 2 vão ter um sonho, cada um de uma forma, no mesmo dia. Eles vão ficar perturbados, já, né, totalmente conturbados, por estarem presos, por terem perdido a confiança do faraó. Esqueci de abaixar meu telefone, só um minutinho. Pronto. Desculpem. Então, os 2 vão ter esse sonho. Lá no verso 8. E eles lhe disseram, né, disseram a José: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-nos, pois, peço-vos. Aqui nós vamos ver, primeiro, a questão vai ser a mesma coisa futuramente. As pessoas vão tentar interpretar o sonho dos 2, vão buscar outras ideias e vai chegar até José, e José vai dar essa declaração: as interpretações vêm de Deus. E ele vai levar isso por todo esse período que vai fazer essa mudança na vida dele. O sonho, quando nós falamos de sonho, para nós espíritas, o entendimento de momento, de desdobramento, essa lembrança que nós trazemos desse momento, mas a ideia de não levarmos, né? Nós, hoje em dia, não temos essa ideia de levarmos o sonho como questões de interpretações banais, ou de crendices, superstições, tradições, né? Mas naquele momento, naquele povo, a ideia do sonho era muito importante, porque tinha uma ligação direta com os deuses. A ideia é que se tinha uma ligação direta com os deuses. E outra coisa muito importante para nós entendermos essa questão dos sonhos em relação a José. Por quê? Em toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, apenas 2 personagens tiveram o dom de interpretar sonhos. Apenas José e Daniel. Ninguém, em nenhum momento, tem essa dádiva divina. E é muito interessante porque tanto José quanto futuramente Daniel vão interpretar sonhos
em servidão a reis pagãos. Tá? Quer dizer, eles vão estar servindo a um Deus que não é o Deus de Abraão. Eles vão estar servindo a deuses diferentes, a deuses pagãos. José vai estar no Egito, né, que tem seus deuses, uma infinidade de deuses. Quando nós vamos ver a mitologia egípcia, é uma maravilha para quem gosta. São muitos e muitos deuses. E depois Daniel vai estar a serviço do rei da Babilônia. Daí vão ter tantas as situações dos sonhos de Daniel, situações dos sonhos interpretados por Daniel, que até os dias de hoje tem diversas interpretações, diversas correntes, diversas vertentes de interpretação. Vamos chegar lá e vai ser bem interessante, vocês vão ver. Daniel vai dizer isso, né? Que apenas Deus dá o dom de interpretar os sonhos, né? Naquele momento que ele está na Babilônia. Então, a ideia é de que os sonhos não são necessariamente algo significativo, como nós compreendemos, e nesse momento eles têm essa representatividade, né? Na vida de José, como vai ter posteriormente para Daniel. Então, o copeiro primeiro conta o sonho a José. Versos 12 e 15. Então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos, tá? Não vou contar todo o sonho, porque esse capítulo é muito longo. Tá? Muito longo. Se a gente fosse esmiuçar mais de leitura, a gente ia perder quase que o nosso tempo todo. Mas ele tem, pela interpretação, nós vamos entender o sonho dele. Tá? Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Tá? José vai interpretar o sonho de uma forma positiva para o coveiro. E pede, ele tem tanta fé, tanta certeza na sua interpretação, que ele pede, lembre-se, ele já tem interpretações de sonhos desde muito jovem, quando estava ainda com seus pais e com seus irmãos na sua terra. E ele vai dizer: lembre-se de mim, estou aqui te ajudando, lembre-se de me ajudar também, porque eu não mereço estar aqui. Eu não merecia estar no Egito como escravo, tampouco mereço estar preso aqui com vocês. Né? Então, perfeito, o copeiro fica muito contente com a visão que ele tem, com a interpretação do sonho, e aí o padeiro vai contar o dele, na mesma situação. Ninguém interpretava o sonho do padeiro, e o padeiro vai até José, né? Estão os dois ali juntos, o padeiro principalmente vendo que a interpretação para o copeiro foi boa, ele se anima. E esperava que o sonho fosse bom. Só que José interpreta da seguinte forma, versos 18 e 19. Então respondeu José e disse: esta é sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. O padeiro tem uma interpretação absolutamente diferente, uma interpretação ruim. Por quê? Para o copeiro, José interpreta que ele está voltando ao seu trabalho. O faraó vai resgatá-lo. Para o padeiro, José está interpretando que ele vai ser morto pelo faraó. Né? Então, interpretações diferentes. E os sonhos eram muito parecidos. Né? 3 cestos, três coisas que vão acontecendo, que são os dias, e as situações que poderiam ser positivas, para o padeiro não é. E aí nós vamos ver o resultado disso, lá nos versos 20 a 23. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor no meio de seus servos. E fez tomar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor
enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, como vimos, né, José pede para que o copeiro haja por ele, o copeiro esquece e José continua na prisão. E é importante nós, né, pegarmos esse ponto para virmos, né, a situação que várias vezes nós passamos por aqui, né? Das situações que vão passando, as relações que nós temos aqui com o livro de Gênesis, né, na nossa vida, e nós acabamos nos esquecendo daqueles momentos de dificuldade. Né? Melhoramos, tudo que passou vai sendo esquecido, e principalmente os que estavam ao nosso lado, de alguma forma, nós esquecemos. Esse é um bom exemplo de conduta, né, para nós pensarmos o quanto nós precisamos nos lembrar dos que estavam ao nosso lado nos momentos difíceis. Né? Quando o copeiro cresce, né, retoma seu lugar, ele simplesmente esquece do que José pediu, da situação que José estava. Pensem, né, José comandava tudo para Potifar, que era oficial de confiança do faraó. Provavelmente esse padeiro e esse copeiro tinham conhecimento da vida de José e se esqueceram disso. Né? E aí sim, José vai passar mais 2 anos na prisão. José, né, depois de tudo que aconteceu, aproximadamente, ele já está na prisão entre 5 e 7 anos, conforme a gente vai fazendo as contas, né, fica muito difícil, mas os exegetas, e quando a gente até pessoalmente faz possíveis contas, né, fica muito complicado, seria ter aproximadamente de 5 a 7 anos até esse momento. Ele ainda vai ficar mais 2 anos na prisão. E assim se encerra o capítulo 40 do livro de Gênesis. Quer dizer, José continua preso já há muito tempo. Ele, pelo seu poder, pela sua competência, pela sua resignação, da mesma forma que ele cativou Potifar, ele cativa o carcereiro mor, ele passa a ser quem cuida de tudo na prisão. O carcereiro não cuida de mais nada, exatamente como foi com a forma como Potifar, e ele está ali naquela situação. E pensem que ele está 5 a 7 anos ali preso, ajudando quem está ao seu lado e com a esperança de estar livre. Né? E aí, vamos para o capítulo 41, onde vamos ter aí o sonho do faraó. Né? Aquele sonho que vai tirar José da cova onde está, como ele diz, que é a prisão que ele está injustamente há 9 anos, aproximadamente 9 anos. Também é um capítulo bem grande, né? Vamos dar uma reduzida para nós entendermos, termos tempo de tratar dele. E o faraó vai ter um sonho. E é interessante que esse sonho vai ser, nesse capítulo, ele vai ser contado 3 vezes. Né? Ele vai ser contado pelo narrador, vai ser contado pelo faraó e vai ser contado por José. Quer dizer, vai ser descrito 3 vezes. Naturalmente, vamos descrever uma vez só, principalmente pela voz do narrador, para nós agilizarmos o nosso trabalho. Mas tem essa dinâmica. Conta o narrador, depois o faraó conta e depois José, quando vai interpretar, ele repete tudo novamente. Tá? Então, capítulo 41, versos 1 e 4. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiram do rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tá? Aqui nós vamos ter aquela coisa que nós conhecemos há tanto tempo, né? Que é a ideia das vacas magras, das vacas gordas que nós ouvimos desde criança. Está narrado nesse sonho do faraó, de Faraó. E aqui nós vamos ver por que o faraó ficou tão preocupado com esse sonho. Porque ele está às margens do rio e ao rio Nilo.
O Rio Nilo é extremamente importante até os dias de hoje para os egípcios, para o povo, para a sua história, para a sua economia, para tudo. O Rio Nilo é a base daquele povo, né? Base cultural, como descreveu para vocês, tudo para eles era muito importante. E já era assim naquela época, né? Toda a construção econômica do Egito antigo, quer dizer, nesse período, né? Aliás, antes desse período, era a base do Rio Nilo. E quando o faraó tem um sonho absolutamente estranho, eles estão no leito do rio, na praia do rio, ele se preocupa, né? Tem uma história muito interessante dos primeiros faraós do Egito, registrado, onde ele tem grande dificuldade porque a seca no Egito, milhares de anos antes dessa história, e nós vemos, né, ter todo o que acontece com esse faraó, o que acontece com o desdobramento dessa seca do Nilo, é muito interessante para a gente já entender, desde aquela época até os dias de hoje, o tamanho da importância do Rio Nilo e o quanto é importante para o faraó esse sonho e essa interpretação. E aí, nos versos 5 e 7, nós vamos ver que ele vai dormir e vai sonhar novamente. Verso 5. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotaram de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas, que queimadas do vento oriental, brotaram após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho, né? Esse finalzinho é importante, né? Eram 2 sonhos em um sonho só, né? Ele sonha, ele pensa que acorda, ele sonha de novo, né? E aí sim, eis que acordou o faraó. E ele percebe que um sonho dentro de um sonho tinha uma grande importância, né? Por toda a questão do que eles lidavam naquele momento com sonhos, era muito importante, né? A importância do Nilo, a importância de ser um sonho dentro de um sonho, fez com que ele ficasse muito preocupado. E dentro dessa preocupação, o que o faraó faz? Ele vai chamar seus magos, né? E nós vamos ter ali no Antigo Testamento esse termo, né? Ele vai chamar seus magos. Para nós entendermos o que ele faz, é importante entendermos que magos, naquele momento, no povo egípcio, na cultura egípcia, não era algo de magia especificamente. Não era a ideia de mago que nós temos, né? A ideia de, vamos lembrar de quem gosta de Harry Potter, de bruxarias, ou do mago Merlin. Não era exatamente isso. Os magos eram referidos aos sábios, aos cientistas, né? A ideia de ciência, aos filósofos. Era basicamente a ideia dos homens de inteligência, os homens de pensamento daquela época, que, por seus conhecimentos, também tinham habilidades que, naturalmente, de fenômenos diferentes dos materiais. Então, ele chama esses magos, ele chama esses sábios para interpretar esse sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho de uma forma coerente. Ninguém conseguia fazer com que Faraó tivesse uma tranquilidade com relação ao que estava ouvindo, ou tivesse certeza da veracidade da interpretação, e ninguém conseguia. E cada vez mais Faraó está se preocupando. Mas aí retornamos a um personagem que vimos há pouco tempo. Aí retorna o copeiro. Lembre que eu falei, o copeiro-mor era como que um confidente do faraó, porque ele estava ali a todo momento. E, naturalmente, ele estava ali quando os magos estavam, né, confabulando com o faraó. Provavelmente ele estava ali quando o faraó sai dos seus aposentos e fala do seu sonho para a sua família, para os outros, para os seus comandados. Então, o copeiro lembra-se de José, né? O copeiro finalmente vai ter uma ação que vai auxiliar José. E ele vai dizer lá nos versos 9 a 13. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor,
Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos. E ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo e ele foi enforcado. Né? Então, ele tem essa visão, esse deslumbre de lembrar de José, de lembrar que era uma situação muito parecida. Né? Ele tem sonho com 3 coisas, o padeiro também com 3 elementos, o faraó também da mesma forma. Então ele vem a lembrança e ele vai trazer José de novo ao palco, a seara ali no palácio de faraó. Então José é chamado ali ao trono para falar com o faraó. E ele é cuidado, ele vai tomar banho, ele vai ter sua roupa limpa, vai ter sua higiene natural feita. Ele não é levado de forma como um prisioneiro. Ele é cuidado para estar na presença de Faraó. Então, passa esse tempo, ele é cuidado, ele é levado, e Faraó vai contar seu sonho. Né? José conta todo o seu sonho, aí dessa vez, como eu falei para vocês, são 3 narrações, né? Dessa vez é o Faraó contando o sonho. E até aquele momento José está sem pretensões. Né? Ele foi chamado à presença do faraó, foi limpo, cuidado para estar à presença digna, uma presença digna, e até esse momento ele está sem pretensões. E chegamos ao versos 25 a 28. Então disse José a Faraó. Né? E aqui também José vai falar do sonho, narrar o sonho. O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Tá? Aqui é importante ele já colocar Deus nessa questão. Né? Como ele falou lá para o padeiro e o copeiro, ele está dizendo aqui para o Faraó, que tem os seus deuses. Deus há de fazer. E mostra a Faraó o que ele vai fazer. E aí ele faz normalmente a narrativa. Né? As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, avistas e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Quer dizer, ele mostra efetivamente, através da interpretação do sonho, que a interpretação é de Deus, e nós vemos ele ao final também colocando que Deus há de fazer, e mostrou ao Faraó o que vai fazer. É José dizendo ao Faraó, né, como eu disse antes, que tem seus vários deuses, que o Deus dele vai fazer com que durante 7 anos tenha fartura e que durante 7 anos vai haver fome. Eu acho que eu falei 3, né? Falei que 3 elementos no sonho do copeiro e do padeiro. Eu acho que eu falei 3, me confundi na hora, mas é a questão da numeração, né? O quanto essa numeração é importante na compreensão da 3 dias, né? 3 elementos, 3 dias, e agora 7 elementos, 7 anos. Marcos Juver, é bem possível que vemos em José, nesse caso, uma demonstração de uma visão profética ou de um fenômeno mediúnico. Mas, provavelmente, de um fenômeno mediúnico. Mas também, quando vamos lembrar, meu amigo Marcos, e quando vemos lá no livro de Gênesis, Gênesis é esse, com a questão das premonições, né, de vir adiante, é das circunstâncias, né? Pode sim ser uma questão mediúnica, nada de estranho que não fora, mas também de percepção, de feeling, de pensar. Né? Ele conhecendo já muito bem o Egito, a questão das cheias, da fertilidade, de também ter essa ideia da visão mais à frente. Lembre-se lá no livro de Gênesis, né, que até Kardec coloca, né, essa diferença de quando estamos no sopé da montanha, nós vemos um pedacinho. Quando estamos lá no topo, nós vemos uma forma muito mais ampla. Né? Pode ser também
pode ser não, com certeza as duas situações se aplicam nesse momento a José. Certo, querido? Obrigado pela sua colaboração. Então, é José, como eu disse, dizendo o que Deus vai fazer no povo egípcio, para o povo, em relação ao povo egípcio. E mais principalmente, né, não é em questão de ser em relação ao povo, mas ao faraó. Né? Porque o faraó, naquela época, era tido como Deus, né? Ou uma representação de Deus na Terra. Então, é muito importante nós pensarmos nisso. Né? O José está numa terra estranha, com um povo estranho, com uma cultura estranha, tudo estranho, com as suas ideias de conexão com a divindade diferentes, e ele continua impondo o seu Deus, o Deus de Abraão. Por isso, coloquei lá nisso a importância, né, o mote desse capítulo, desse episódio de hoje, do nosso programa, é toda a resiliência, toda a paciência, tolerância, fé, resignação e obediência que José tem, que nós também precisamos aprender a ter. Né? E aí, o que vai acontecer? Chega aos versos 29 a 32. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque essa coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Né? A ideia de que, sendo um sonho dentro de um sonho do Faraó, e José impõe isso, que vai acontecer agora. Tudo isso vai acontecer agora, porque é Deus que quer, é determinado por Deus e Deus vai fazer. E aqui é interessante, lembra que quando falamos do copeiro, o copeiro passa dificuldade, quando vai para a bonança, ele esquece daquele momento difícil, esquece de José. E aqui nós vamos ver o contrário, né? Porque toda a miséria, a fome que vai acontecer, que vai consumir a terra, vai fazer que toda aquela fartura seja esquecida. Né? Da mesma forma, podemos pensar isso em relação a nós. Quando tivermos uma dificuldade também, e tivermos aquela relação que nós temos por muitas vezes, de Deus me abandonou, porque vamos lembrar dos tempos de fartura, né? E vamos nos organizar, nos preparar para que, tanto de um lado quanto no outro, nós estejamos firmes na fé. Porque tudo é da lei, tudo é da nossa possibilidade, tudo é causa e efeito. Né? Tudo é o que nós precisamos passar em algum momento. E daí nós devemos ter, que eu falei antes, né? Paciência, obediência e resignação para passar por tudo que nós precisamos passar. Então, está determinado, José interpreta, o sonho é grave, vai acontecer essa premonição que José está dizendo, essa premonição, essa profecia, como o Marcos trouxe aqui, ou essa intuição ou comunicação mediúnica, vai acontecer. Só que agora, depois de José passar por essa interpretação, ele passa a ter, sim, uma pretensão. Lembre-se, ele chega lá sem pretensão, saiu da prisão para falar com o faraó. Só que agora ele está percebendo que isso pode mudar. Aí sim ele passa a ter uma pretensão. E aí nós vamos ver que ele vai dizer o seguinte, dos versos 33 ao verso 36. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Isso José falando para Faraó. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E aqui nós vamos ter o ápice da história de José.
o momento onde ele diz ao faraó, ele define ao faraó o que fazer para resolver um futuro problema econômico, político, social, tudo. Imaginem 7 anos de fome numa terra tão fértil como é ali o Egito. Então, esse é o momento, é o ápice da história de José. Né? Ele teve a paciência de esperar, ele foi obediente, ele foi resignado nas situações de dificuldade, ele foi obediente a Deus constantemente. Lembre-se, quando ele foge da mulher de Potifar, ele foge não só para não trair o seu Senhor, mas principalmente para não trair a Deus. Tá? Então, é aquela mote de hoje, né? Paciência, obediência e resignação. E esses vai e vem, esse sobe e desce, essa carrossel, essa roda gigante, essa montanha russa que é as nossas vidas, nos põe muita prova em relação a isso, né? E todos nós vamos chegar a esse ápice que José chegou se tivermos essas virtudes. Por quê? Deus o pôs à prova o tempo todo, assim como Deus nos põe à prova o tempo todo. Porque tem certeza que nós podemos cumprir essa prova, tem certeza que nós podemos passar por elas. É aquela, né, como nós conhecemos desde criança, esse termo, né, das vacas magras e das vacas gordas. Também conhecemos o termo, a máxima, né, Deus dá o frio conforme o cobertor. Quer dizer, se nós temos as provas, é porque nós podemos passar por elas. Se nós temos a dificuldade, é porque nós podemos ter esse ápice futuro de passar a dificuldade, compreender, se estruturar, se ver, se olhar, né? Pensar nas causas que nos levaram àquele efeito e subirmos tal qual José subiu. Lembra quando eu falei no início, né? Toda a história de José é um sobe e desce. Ele era o preferido do pai, ficou vendido pelos irmãos, escravizado, subiu no conceito de Potifar, é traído pela mulher de Potifar, cai novamente, sobe com o carcereiro e agora está no seu ápice. E o faraó gosta da ideia. O faraó ficou encantado com a ideia que José trouxe para ele. Imagina, ele está ali há tempos buscando nos seus magos, nos seus mais próximos, nos seus conselheiros, a interpretação, não consegue. José vem, traz a interpretação e a solução. Então, o faraó está extremamente contente com José. E vejam o que ele vai dizer. Versos 38 e 40. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Olha, é Faraó admitindo esse Deus do Egito, esse Deus que José diz que vai cumprir aquilo que estava vaticinado nos seus sonhos. E, mais uma vez, por toda a resiliência, por toda a força, fé, vontade de José, sua inteligência, sua capacidade, ele vai crescer novamente. Foi exatamente assim que aconteceu na casa de Potifar, exatamente assim aconteceu na prisão e acontece em todo o Egito. Nesse momento, José se torna o governador do Egito. E, gente, ser governador do Egito, a pessoa que comanda todo o Egito naquele momento, pela palavra do faraó, era extremamente importante. Extremamente importante. Principalmente, ainda com o agravante dele ser um estrangeiro. E Faraó, mais ainda do que reconhecer a inteligência e a capacidade de José, a sua capacidade de interpretar os sonhos, ele reconhece o Deus de Abraão, ele reconhece o Deus de José, ele reconhece o nosso Deus. Então, vejam como é importante esse momento na vida de José, que vai se avançando. Toda essa condição de José vai avançando pelas benesses do faraó. Ele vai dizer nos versos 41 a 44. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito.
E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de roupa de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Olha o tamanho da responsabilidade, o tamanho do engrandecimento que Faraó traz a José. Aí lembrem que eu falei para vocês da questão da roupa, da túnica, né? Agora, mais uma vez, uma túnica na vida de José. Mais uma vez, a túnica com a representação do momento da vida dele. Ele agora, nessa forma absolutamente grandiosa, ele está vestido no mais puro tecido, né? Com ouro, com o anel do faraó, e toda a sua condição se transforma. Ele vai passar pelo povo e vai ser aclamado. O faraó manda que o seu povo ajoelhe para José. E aí nós vemos a representatividade dessa túnica em tantas situações e o plano de Deus sendo concretizado. Né? Lembre-se sempre, desde lá, quando Deus fala com Eva, aquela coisa que eu falei para vocês, que vai ser da linhagem dela aquele que vai pisar na cabeça da cobra, da serpente. Nós vimos tudo o que essa família fez para esse plano ser modificado, mas Deus continua agindo e o plano está em andamento. Como eu brinquei na semana passada, né? Por mais que Deus está presente na nossa vida o tempo todo, por mais que nós façamos na nossa vida uma bagunça, Deus está presente. E assim nós vemos o quanto o plano de Deus está em execução. Ele tira José da prisão, José está como governador do Egito, apenas abaixo do faraó, e segue o plano que Deus traçou. E aí tem mais ainda, mais engrandecimento para José. Versos 45 a 46. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do Egito e passou por toda a terra do Egito. Vejam, José só tem 30 anos. Já passou por toda essa história, e José só tem 30 anos ainda. E aí, duas coisas, né? Primeiro, o faraó chama José de Zafenate Paneia. Pelo egípcio, pelos estudos dos egípcios, quer dizer desvendador de sonhos, de segredos, revelador de mistérios. O que alguns judeus também tratam, né, de ser revelador de sonhos, revelador de mistérios. Mas isso é mais uma visão egípcia. Basicamente, para judeus, Zafenate Paneia quer dizer Deus fala e ele vive. Com uma representatividade de Deus está falando através de José. E aí, tudo vai acontecendo. Nós vamos ver que José vai se casar, daí nós vamos ter... Lembre-se que quando nós falamos das tribos, quando nós fizemos as contas de ter menina e a mulher não podia ser quem chefiasse a tribo, que José não teria tribo, aí nós vamos entender por que continua aquela conta que nós fizemos, de ser as 13 tribos, mas nós conhecemos especificamente como 12 tribos. Bom, chegou a fartura, o plano foi acionado. Assim que tudo foi resolvido, José absolutamente colocado em seu posto, começa o ciclo de fartura, os 7 anos de fartura. E o plano está sendo tocado, o quinto está sendo guardado, José está estocando tudo, cuidando de tudo, organizando todo o povo, e nasceram, nos versos 50 a 52, a José 2 filhos. E eles nascem no período de fartura, que lhe deu Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Outra coisa, quando o faraó dá a filha de um sacerdote de On, quer dizer, um sacerdote, um dos deuses mais importantes naquele momento, também é um grande agradecimento para José. Ter a filha de um sacerdote
como esposa, era uma grande situação. Igor França, boa noite, seja muito bem-vindo. Está nos dizendo aqui: olá a todos, amo ouvir a história de José. Ele é o personagem bíblico com mais características do Messias. Quem não conhece José não sabe que é o Messias. É isso mesmo, Igor. Desde que eu comecei a falar sobre a história de José, eu coloquei essa diferenciação, essa semelhança da história de José com a história de Jesus, né, que futuramente nós vamos perceber de forma muito clara. A semana que vem, quando encerrarmos, vai ficar muito claro esse final, né? Essa experiência até do sacrifício de José para o engrandecimento do seu povo, tal qual Jesus fez conosco, né? Teve conosco. O seu engrandecimento, as suas dificuldades, para que todos nós, tivéssemos condições melhores. Obrigado por seu comentário, meu irmão. E aí, outra parte, né? Eu também tenho muito carinho por essa história, porque, como eu coloquei várias vezes, toda essa história de transformação que ele tem lá no início, né, daquele jovem difícil, aquele jovem complicado com seus irmãos, pela preferência de seu pai, e toda a transformação que ele tem até ser o homem que ele se torna. José é um grande exemplo para nós também, né? Colocado isso, de como nos comportar, mesmo com nossas falhas, como nós podemos mudar, como nós podemos chegar a nos engrandecer, não só por outros, como está acontecendo pelo faraó, mas aos olhos de Deus. Obrigado, meu irmão. Bom, aí toda a história que eu te falei para vocês, nasceram os seus 2 filhos, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tá? Aí é muito importante isso, porque José vai dar 2 nomes hebreus a seus filhos. Aí, né, as 12 tribos que eu botei para vocês, o nome de todas elas, tá? Essas tribos, a de Efraim e a de Manassés. E a questão do esquecimento aqui, não é que José não esqueceu especificamente do que aconteceu, é que ele não afeta mais a ele perdoou, né? Por isso esse nome, né? Porque me fez esquecer de todo o meu trabalho e de tudo da casa de meu pai. Ele é um novo homem, ele se transformou, ele tem dentro dele o perfeito entendimento do perdão. Ele não esquece dos irmãos, como nós vamos ver, mas ele esqueceu das ofensas. Tá? E Igor continua, Igor França. Quando José se torna Zafenate Paneia, aqui entram os gentios, mas essa grande personagem é desconhecida da igreja cristã. Exatamente, muito pertinente, muito bom o seu comentário. É justamente essa ideia, essa coisa que para e passo com Jesus, né? Jesus fala para os gentios também, é o que está acontecendo. Gentio, o termo vem de estrangeiro, né? Para a ideia do povo de Abraão. Tá? Nós só seríamos nós gentios. Para aquele povo, os egípcios eram os gentios, que futuramente Paulo vai tratar muito, né? O apóstolo dos gentios, quer dizer, os não-judeus. Mais uma vez, obrigado. Muito bom o seu comentário, meu irmão. O que você falou, eu falo no início, né? Eu não conhecer essa história, desconhecer muita coisa que nós vamos ver, né? Ouvir falar ou até repetir, mas não vamos saber exatamente o porquê. E esse José, realmente, a igreja cristã deixou muito de lado, mas aí tem suas razões, mas isso aí é outro assunto. Tá? Então, temos aí agora todos os líderes das 12 tribos, tá? Todos vivos já, todos contados. E vamos encerrando com os versos 56 e 57. Havendo, pois, fome em toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Quer dizer, acabou a bonança, todo o plano foi executado, José tinha tudo organizado, começou a vender. Quando a expressão aqui vendeu aos egípcios, quer dizer fornecer, ter a condição de alimentar o povo. E de todas as terras vinham ao Egito,
Por quê? Isso aconteceu em todo mundo. E aí todo mundo, aspas, né? Porque é todo mundo conhecido daquele povo. O mundo conhecido daquele povo era o Oriente Médio Antigo. Né? É aquele norte da África, ali onde está o Egito, aquele trechinho ali do Mar Vermelho, subindo ali pela Terra Prometida até a Terra de Abraão, né, que eu especifico para vocês, 800 quilômetros até ao norte, ali onde depois seria onde é a Babilônia, toda aquela terra que é o mundo conhecido da época, o Oriente Médio Antigo. Né? E aí encerramos esse trechinho da ideia de chegar José a ser governador do Egito, a forma como ele chega a ser governador. E aí nós vamos ver na semana que vem que o último capítulo, o último episódio dessa grande história, que é a história do povo, da criação do povo hebreu. Né? Lembra que eu falei para vocês, né? Era povo de Deus, depois povo hebreu, né? Agora é povo de Israel. Expliquei para vocês o avanço disso, futuramente vai ser povo judeu. E essa história, toda a trajetória para formar esse povo, da onde vai sair nosso Salvador, nosso Messias, nosso mestre, nosso modelo, Jesus Cristo. Tá? Muito legal, muito boa a participação de vocês. Continue participando, enriquece muito o nosso trabalho. Agradeço muito a todos que estiveram nesse horário um pouquinho mais tarde. Semana que vem voltamos ao nosso horário normal, 9 horas. Hoje foi excepcional para um ajuste na nossa grade de programação. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. A Igor ainda diz mais uma coisinha aqui, antes de eu fechar. Vamos ler. Yosef nos dá uma raiz judaica gentílica através de Efraim. Um dos significados do nome Efraim no hebraico é fruteiro. Quando Deus faz a dispensão do povo israelita em segundo Romanos 11. Isso. Não estou lembrado de cabeça agora exatamente, mas eu vou ler, mas eu acho que é isso mesmo. Tá? Muito obrigado, querido, pela sua participação. Que bom que você gostou. Esteja conosco novamente. Marco Júver, parabéns a todos nós, não só a mim, meu querido, parabéns a todos nós que participamos. Igor, eu vou dar uma olhadinha aqui para eu relembrar, tá? Mas o Efraim é fruteiro mesmo, e vou dar essa lidinha. Queridos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.